E aí, turma, vamos lá então encerrar nossa aula de hoje. Nós vamos tratar aí agora da última dispensação, chamada dispensação do milênio ou do governo divino, a partir da página 111 do nosso módulo. Agora estaremos tratando do século da era vindoura. Qual a duração? Duração desta dispensação. Juntura deste século presente e vindouro fornece um nítido exemplo de sobreposição das dispensações, isto é, que às vezes há um período transitório entre uma e outra. As suas fronteiras não são bem demarcadas. Assim vemos que certos prenúncios do milênio apresentam-se pelo menos 7 anos antes, servindo-se de introdução a este período. Uma boa parte da população da Terra terá desaparecido durante o juízo divino e terá havido muitas mudanças nas distinções entre nações e juízos divinos. E terá havido muitas mudanças nas distinções entre nações e bem assim os limites geográficos de suas terras. O próprio Cristo voltará literalmente a esta terra onde ele esteve durante 33 anos e pessoalmente reinará sobre a mesma por um espaço de 1000 anos. E consigo trará sua igreja, que voltará dos céus, onde foi levada na hora do arrebatamento e da primeira ressurreição. O plano de Deus para com o mundo é fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ok? Então, dando continuidade à dispensação da graça, onde nós observamos ali que o juízo será a grande tribulação, durante 7 anos da grande tribulação, a igreja não estará mais na terra, na visão pré-tribulacionista, dispensacionalista. E agora nós entrando aí no período do milênio, nós observarmos que o que ficou para trás foi que houve muitas mortes, muitas pessoas morreram. Nós vamos observar que houve julgamento das nações para que pudesse iniciar aí a dispensação do milênio. Enfim, é um assunto mais de cunho escatológico, ok? Mas nós vamos tratar aqui rapidamente algumas observações que nós devemos considerar nesta dispensação. O milênio. Vamos entender o que é o milênio. O milênio significa 1000 anos. É usado 6 vezes nas passagens de Apocalipse 20, do 1 ao 7. Especificamente o capítulo 20 vai falar de Apocalipse, vai falar sobre o milênio. É o tempo durante o qual Satanás será amarrado e lançado no abismo, enquanto Cristo reina em poder e glória sobre a terra. Na visão de Daniel, em que viu a grande imagem e as bestas, Daniel 2 e Daniel 7, ele viu uma sucessão de 4 grandes reinos ou impérios mundiais, seguidos pelo reino da pedra. Daniel 2, 45, 7, 13 e 14. Este último reino é o reino de Cristo, a ser estabelecido quando ele for revelado, vindo do céu, vingando-se do anticristo que será destruído, juntamente com o falso profeta, e ainda efetuando o julgamento das nações. Pois bem, aqui de uma forma muito resumida, no final da grande tribulação, haverá uma batalha chamada Batalha do Armagedon. Cristo voltará de uma forma visível e nessa batalha chamada Batalha do Armagedon, que dará-se no final da grande tribulação, ele vai destruir o anticristo e o falso profeta. Segundo a escatologia, estes dois serão lançados no inferno. E o diabo, o dragão, será aprisionado por 1000 anos. Dará-se então na terra o início da dispensação do milênio, aonde Cristo reinará pessoalmente sobre a terra. A capital mundial será Jerusalém, e aí dará-se o cumprimento do ofício que Cristo
será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque dos 3 ofícios, profeta ele foi, sacerdote ele está sendo, e rei ele será. E justamente será neste período chamado milênio. Ainda sobre o milênio, poderíamos destacar algumas questões que estão aí no módulo, né, dos senhores a partir da página 111. Então eu destaquei 3 coisas importantes aí no nosso ponto de vista de uma forma muito sucinta. No milênio, a forma de governo qual será? A Terra será regida não por monarquia, nem por democracia, nem por autocracia, mas sim por uma teocracia, isto é, o próprio Deus regerá o mundo na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Cristo prometeu aos seus discípulos que se assentaria em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a forma de governo será a teocracia, Deus no governo, né? E se Deus está no governo, Deus está no comando, Deus está no controle, com certeza será um reino totalmente diferente daquilo que toda a humanidade tem conhecido quando os líderes humanos estão governando. A sede do governo. Então, durante esse período do milênio, segundo a escatologia, é um período de 1000 anos, literalmente, segundo a escatologia, outros interpretam como um período de grande tempo, outros não consideram que é 1000 anos literalmente, etc. e tal. A sede do governo será, a capital do mundo não será Washington, nem Londres, nem Tóquio, nem Paris, mas sim Jerusalém, a desprezada cidade, tantas vezes pisada pelos exércitos invasores. Esta cidade será totalmente restaurada, vindo a realizar-se-á a visão do salmista, Salmo 48. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Então, Jerusalém, Israel hoje é, diante de um mapa, ele é minúsculo, pequeno, menor do que o menor estado do Brasil. Mas nesse período da dispensação milenar, do milênio ou do governo divino, Jerusalém será a capital mundial e governará todo o mundo. Isso será o cumprimento da profecia, conforme nós acabamos de ler. Ainda no milênio, nós poderemos destacar a cidade milenial. Jerusalém será a cidade mais importante nesse período. Nesta passagem de Ezequiel 48, temos a repartição do território de Israel entre 12 tribos em largas faixas. Colocada entre as tribos de Judá e Benjamim, haverá uma área conhecida como Região Santa, um território de cerca de 100 quilômetros, no meio da qual estará a cidade de Jerusalém, inclusive as terras dos levitas e os sacerdotes. O templo judaico milenial, localizado no centro da terra dos sacerdotes, terá mais de 1 milha quadrada de extensão. É notável que as tribos de Judá e Benjamim, que eram as mais leais a Davi no tempo da divisão do reino, agora achar-se-ão em lugar mais privilegiado quanto à proximidade da região santa. Então observamos aqui que o templo judaico milenial será em Jerusalém. Hoje, os judeus eles não têm um templo específico. O templo que tem lá é um templo muçulmano, islâmico, mas nesse período haverá um templo milenial judaico para que eles possam fazer a sua adoração. E ainda falando do templo milenial, conforme está em Ezequiel 40 a 44, o profeta Ezequiel teve uma visão extraordinária sobre as ordens das coisas durante o milênio, tanto civil como religiosa. Essas visões, ou melhor, essa visão prove uma descrição detalhada do próprio santuário do templo, o ritual realizado no mesmo, o ministério dos sacerdotes e levitas e as instruções minuciosas para os sacerdotes e o povo quanto ao culto a Jeová. Em nossa opinião, esse templo será construído no início do milênio. Não concordamos com a opinião de alguém
alguém que o mesmo seja, de alguém, que o mesmo seja o da visão do templo de Zorobabel reconstruído depois do cativeiro, dos 70 anos, e nem tampouco que seja o templo de Herodes o Grande, os quais já foram destruídos. Ok? Então aqui o templo, o maior sonho do judeu é reconstruir o templo. E justamente na escatologia, quando nós estudamos a escatologia, nós observamos que no período da grande tribulação haverá um acordo dos judeus com o anticristo para a reconstrução do templo. E haverá feito um acordo e eles serão totalmente enganados com relação à reconstrução do templo. É um assunto de cunho escatológico, mas observamos que no período do milênio, então, poderá começar a reconstrução. Outros vão opinar que essa reconstrução já começa antes do milênio, 3 anos e meio ou até 7 anos antes do milênio. Enfim, fica aí essa questão de questionamento com relação à construção. Quais serão as condições espirituais no período do milênio? As condições espirituais em evidência durante o milênio contrastarão fortemente com as prevalecentes nos dias atuais. Então terá sua plena realização a profecia de Joel 2, 28 e 29. Havendo o derramamento do Espírito Santo sobre Israel, nessa época renovada e sobre as demais nações, conforme está aí os textos sagrados. O derramamento do Espírito no dia de Pentecoste e o atual movimento pentecostal são da mesma qualidade daquela de Joel 2, 28, permitindo Pedro dizer: ocorre o que foi dito por intermédio do profeta Joel, Atos 2,16. Contudo, nenhuma dessas efusões do Espírito representa um cumprimento total ou a plena medida vista em Joel 2, 28 e 32. Esse cumprimento ainda aguarda o início do milênio. Repetimos que, em qualidade ou natureza, é igual, mas em grau não o é. Dias gloriosos ainda esperam Israel e as nações. E aí nós vamos observar ainda algumas condições no milênio. Eu gostaria de destacar aí alguns pontos. Primeiro, o conhecimento do Senhor será universal. Durante o milênio, Zacarias 8, Isaías 11 e Jeremias 31, tal qual hoje prevalece o mal e muitas nações jazem nas trevas da idolatria. Naquele tempo, a justiça prevalecerá e todas as nações conhecerão o nome do Senhor Jeová. Malaquias 1:11. Então hoje nós observamos que por mais tecnologia, por mais expansão do Evangelho, ainda há uma ação maligna impedindo que o conhecimento, a luz do Evangelho, penetre em algumas nações. Mas nesse período, o conhecimento do Senhor será universal, porque só adentrarão no milênio os povos e nações que não se renderam ao anticristo, ao falso profeta, ao diabo, durante o período da grande tribulação. Ok? Por isso que o conhecimento será pleno. Hoje ainda não é. Temos ainda dificuldades em levar a luz do Evangelho a muitos povos e nações. Por incrível que pareça, diante de tanta modernidade, tecnologia e dinheiro, mas ainda temos alguma dificuldade devido a uma ação plena de Satanás e seus demônios. A glória Shekinah se manifestará continuamente sobre a cidade de Jerusalém. Está lá em Ezequiel 43, do 1 ao 5. Esta glória da presença do Senhor permanecerá continuamente sobre a cidade. Está lá em Isaías 4, 5, 6. Você vai ver que na visão de Ezequiel, ele vê a glória saindo, depois ela voltando.
Já em Isaías vai dizer que a glória ela vai ficar, permanecerá continuamente sobre a cidade santa. Terceiro, Satanás será amarrado. Durante o milênio, esse inimigo, tanto de Deus como do homem, será algemado e lançado no abismo, de maneira que ele ficará impossibilitado de exercer o seu nefasto programa de engano entre os homens. Apocalipse 12, 7 ao 12 e Apocalipse 20, do 1 ao 3. Ou seja, se Satanás está preso, ele não tem como atuar, nem tampouco seus demônios, né? Isso, então, será um fator predominante para que realmente o conhecimento do Senhor possa alcançar todos os povos, e aquele que está em treva, a luz vai se chegar e eles terão condições de receber o conhecimento do Senhor. Hoje há um grande impedimento, né, no mundo espiritual. Enfim, por fim, também no milênio haverá paz universal. A paz tão desejada por muitos povos e nações, principalmente na área do Oriente Médio. Existem povos e nações que estão em guerra desde quando são povos. Mas no milênio haverá uma paz universal. Sabemos que a paz mundial será concretizada somente com o estabelecimento do reino de Cristo, que na Bíblia é conhecido como Príncipe da Paz. Então observamos aí que algumas condições no milênio haverá modificações. Está no módulo aí algumas questões que o comentarista colocou sobre esses tipos de mudanças que haverá no milênio, de ordem natural, no ambiente natural, no ambiente mineral, no ambiente espiritual, de todas as áreas da vida haverá modificações durante esse período. E para encerrar a dispensação do milênio, aquelas 3 palavrinhas-chave que nós usamos durante todas elas, não será diferente também na dispensação do milênio. Qual é a responsabilidade, ou será a responsabilidade do homem neste período? Obedecer e adorar a Cristo. Diante de todo um ambiente favorável, um clima totalmente mudado, podemos até, permita-me, até comparar o período milênio como se fosse um ambiente, o mesmo ambiente em que Adão estava no Éden. Porque aqui tudo está favorável, Satanás está preso, um conhecimento de Deus, a sua glória permanecerá, mas enfim, o homem tem ainda a responsabilidade. Porém, haverá também um fracasso. Será a rebelião final, porque segundo a escatologia, depois de 1000 anos, Satanás, que estava preso, será solto. Ele há de enganar e seduzir os povos e muitos que nasceram durante o milênio, que não tiveram conhecimento. E ele vai conseguir ainda a seduzir muitos seres humanos que nasceram durante o milênio. E no final haverá uma batalha final, chamada Batalha de Gog e Magog. E aí haverá uma rebelião de Satanás com alguns homens, uma rebelião final. E por fim, haverá um juízo. Qual será o juízo no final da dispensação do milênio? O grande trono branco, ou o juízo final, onde serão julgados todos os ímpios desde Adão, e aqueles que se rebelaram no final do milênio, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. A morte, o inferno, o diabo, seus anjos e todos aqueles que desobedeceram o evangelho de Cristo Jesus serão lançados no lago de fogo e de enxofre. E aí encerrará a dispensação do milênio, e aí podemos então até dizer que a última dispensação que virá será a dispensação da eternidade. Amém? Que Deus abençoe. Quero agradecer o carinho, a atenção de todos. Espero que tenha conseguido alcançar o objetivo
de passar da melhor maneira possível o conhecimento bíblico-teológico. Quero agradecer aí a disponibilidade dos senhores, que os irmãos continuem firmes, isso tudo vai passar, logo, logo estaremos já em sala de aula, e será um grande prazer nós retornarmos aí presencial, para que nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo e o conhecimento bíblico-teológico. Quero desejar aos senhores que os senhores continuem firmes, não desistam do curso, não desistam da dificuldade e meditem no Salmo 48. Deus abençoe a todos, suas famílias, seus ministérios e até a próxima. Boa noite, paz em Cristo para todos.